Mas é impressionante como todo ano os meses passam assim, ó, voando. Oi, gente, eu sou a Rê do Palavras Adjetivas e no vídeo de hoje eu vim responder de novo, pela terceira vez consecutiva em cada ano, a tag dos 50%. Quem acompanha os canais literários sabe que todo ano vários canais respondem essa tag, que é a tag dos 50%, que consiste em a gente responder algumas perguntas baseando-se apenas nos livros que nós lemos do início do ano até a metade ou da metade do ano até o fim. Ou seja, é a tag dos 50% que vai relacionar então as leituras que você fez em 50% do ano. Então hoje eu venho aqui gravar pra vocês a minha versão de 2017.1, que é a primeira metade de 2017. Então vamos lá. Número 1. O melhor livro que você leu até agora em 2017. Eu li livros muito bons esse ano, graças a Deus, até o momento, né? Ainda vou ler outros melhores, se Deus quiser. Mas o que me pegou assim, muito desde o princípio e que me surpreendeu, me cativou, me conquistou e que eu vou passar a indicar pra vocês sempre é O Perfume da Folha de Chá, da Dinah Jeffries. Eu já comentei sobre esse livro com vocês em alguns vídeos anteriores aqui do canal. Eu acho que eu não tenho um vídeo específico sobre ele, mas eu comentei acho que no vídeo de leituras do mês em que eu li, né, que eu fiz essa leitura, que foi lá no comecinho do ano. Segundo o meu bullet journal, ele foi o meu 13º livro, né, o 13º livro que eu finalizei em 2017. E aqui então a gente vai conhecer a história da Gwyneth, que é uma jovem de 19 anos que vive ali na década de 20 e ela é uma jovem inglesa que tá ali, acabou de se casar com um homem que é um homem que a família dela super aprova e é um homem por quem ela é completamente apaixonada e cujo sentimento é recíproco, só que ele é um fazendeiro, na verdade ele é dono de uma plantação de chá, por isso as folhas de chá. Ele é dono então dessa plantação de chá no que na época era conhecido como Ceilão e hoje é conhecido como Sri Lanka. Essa região, a Sri Lanka, né, hoje em dia Sri Lanka fica localizada no continente asiático e lá as pessoas são predominantemente de pele negra, né, de etnia negra. Então ela viaja pra esse lugar, ela tá viajando pra esse lugar pra poder morar com o marido dela, né, já que eles são recém-casados, ela vai morar em uma das fazendas, que é onde ele mora, e lá começam a acontecer algumas coisas que vão colocar a vida dela, a certeza da vida dela, a zona de conforto em que ela vive em xeque, porque aqui ela vai encontrar todo esse continente novo, esse lugar com pessoas diferentes, com culturas diferentes, com um clima completamente diferente. Ela vai começar a viver então com esse homem, né, esse marido que ela não conhece 100%, que ela casou com ele, mas que foi um casamento assim arranjado meio às pressas, e inclusive ela também vai ter que lidar ali com os empregados, quais vão responder a ela, e também tem a questão ali de uma cunhada dela que não é das melhores pessoas, e um possível envolvimento dela com um pintor local que pode assim mudar o curso da vida dela e como isso tá influenciando o presente dela. Então ela vai ter que lidar com os próprios segredos e as próprias dúvidas acerca da vida dela e também lidar com o fato de que o próprio marido dela tem uns segredos ali, ele não é completamente aberto com ela, né? Ele não é um livro aberto para com ela, então ela vai lidando com isso aí ao longo dos anos. E no final, então, assim, a gente tem o desfecho do desenvolvimento dessa história que é incrível, gente. Eu fiquei simplesmente apaixonada por esse livro e eu vou sugerir ele, indicar ele pra vocês, enfim, várias vezes, até que todos vocês tenham lido. A pergunta número 2 é a melhor continuação que você leu até agora em 2017, e eu escolhi aqui o A Rosa e a Adaga, da Renée Ahdieh, que é a continuação de A Fúria e a Aurora. Ano passado, A Fúria e a Aurora foi um estouro, todo mundo tava lendo esse livro, eu inclusive entrei na hype, li o livro e fiquei bastante encantada com a história, por mais que eu tenha sentido que faltava mais algumas coisas, e por isso então a minha expectativa, né, as minhas expectativas com relação a esse livro aqui estavam gigantes, mas daí eu recebi o livro, eu fiz a leitura e eu me apaixonei. Aqui então eu tive todas as respostas das perguntas que eu andei fazendo quando eu fiz a leitura do primeiro livro, e a autora segue com a mesma narrativa cativante, fluida, de um modo geral com relação à construção da história. Eu fiquei bastante satisfeita e, enfim, gente, recomendo bastante essa duologia porque, olha, vale muito a pena ler. A pergunta número 3 é algum lançamento do primeiro semestre que você ainda não leu, mas quer muito. Eu quero muito ler o novo lançamento da Karina Ricci, aquele Quando a Noite Cai, eu acho que é assim, acho que é esse o título, vou deixar aqui em algum lugar da tela pra vocês verem. Eu amo a Karina Ricci, eu gostaria muito de ter uma coleção de todos os livros dela, mas são todos muito caros, gente. Eu não sei o que acontece, eu não sei se são todos os livros da Verus que são assim, mas os livros da Karina Ricci
é muito raro você pegar algum deles com menos de 20 reais. Todos eles são 30 e poucos. É muito caro, eu não vou comprar um livro de 38 reais. Sorry, gente, eu vou esperar uma promoção que vale a pena, né, que esteja vantajoso comprar o livro. E daí, né, matar a minha saudade de Karina Risse, que eu amo tanto. Número 4, o livro mais aguardado do segundo semestre. Gente, eu tô, assim, por mais que eu esteja por dentro do que tem sido publicado, eu tô muito por fora do que vai ser publicado nos próximos meses. Então, eu não faço ideia de algum livro que será publicado ainda nesse ano que eu esteja com muita vontade de ler. Então, essa resposta eu não vou saber dar, sinceramente. Talvez a continuação de As Três Coroas Negras, mas eu acho que ele só vai ser lançado no segundo semestre lá fora. Não tenho certeza, mas é um livro que deixou um gancho bastante grande, né, pro segundo, assim, que deixa a gente bastante curioso pra continuação e que eu não sei ainda quando que vai chegar aqui. Número 5, um livro que te decepcionou esse ano. O livro, a maior decepção desse ano que eu li, eu anotei aqui no meu bullet journal, é o livro Em um Bosque Muito Escuro. Eu falei com vocês aqui no canal já sobre esse livro, no vídeo de leituras do mês em que eu li, se eu não me engano. E o livro eu já nem tenho mais ele aqui, eu passei ele adiante, eu acho que eu dei ele de sorteio, alguma coisa assim, mas eu não tô mais com o livro aqui. Mas a história, né, a história do livro é de uma moça que é uma escritora inglesa, que ela vive reclusa sozinha na cidade de Londres, e ela tá bem vivendo assim, na dela sozinha, escrevendo os livros dela na paz do coração dela. E daí ela do nada recebe um e-mail de uma ex-colega de classe que tá convidando ela pro chá de panela, né, já que... chá de panela não, despedida de solteiro da ex-melhor amiga dela também da escola. Então ela tá sendo convidada pra despedida de solteiro dessa mulher que ela não vê já faz muito tempo, de quem ela não fala, com quem ela não fala já faz muito tempo. E assim, a coisa mais estranha, né, fulana lá, eu não falo com ela mais há muito tempo, a gente não teve um desentendimento lá no passado, mas vou lá, né. Ela vai na despedida de solteiro da mulher, e lá nessa despedida, né, que é num lugar bem afastado da cidade, é numa casa do campo, acontece um assassinato. E daí a gente acompanha a narrativa por essa protagonista que tá no hospital, e ela vai se lembrando aos poucos do que aconteceu naquela noite até chegar à descoberta de quem cometeu o assassinato. E pra mim o livro, assim, gente, foi uma decepção total, porque primeiro foram uma série de acontecimentos que na vida real não teriam acontecido. Uma pessoa da vida real simplesmente não teria tomado as decisões que essa mulher tomou, e daí chega no final do livro em que a gente tem o desfecho da história, que a gente descobre quem é o assassino, a gente descobre os motivos de o assassino ser quem ele é e ter feito tudo da forma como ele fez. Simplesmente assim, é o motivo mais ridículo da face da Terra. É sério, assim, foi uma explicação de história e explicação de acontecimentos que levou, né, que culminou pro fim da história, que não me desceu e que pra mim foi uma decepção total. A próxima é um livro que te surpreendeu esse ano, e pra essa categoria eu selecionei aqui Uma Curva no Tempo, da Dani Atkins. Esse livro foi publicado no ano passado e foi assim, um estouro. Só que quando eu vi a sinopse desse livro, que eu vi do que eles tratavam, eu falei, gente, isso aí é um romance bobinho, sabe, previsível, a gente já sabe o que vai acontecer. Então assim, eu tô cheia de leitura mais do mesmo, então não quero ler. E daí eu fui vendo assim as opiniões das pessoas, e opiniões de pessoas que eu confiava, inclusive, e eu falei, nossa, eu acho que enfiei os meus pés pelas minhas mãos em não querer ler esse livro, então agora eu quero ler esse livro. E, enfim, eu li o livro e, gente, assim, sabe quando você paga a língua? Foi isso que aconteceu. Aqui, então, a gente vai conhecer a Rachel, e ela tá, assim, na despedida dos amigos dela, porque vai estar todo mundo indo pra faculdade, ela, inclusive, vai cada um pra um canto diferente pra estudar, e daí eles estão se despedindo, né? A última noite que tá todo mundo junto, e eles estão ali se reunindo. E nesse dia, ela sofre um acidente, e ela é salva por um cara, por um homem, e nesse momento, então, a partir desse momento, ela vai ficar entre o namorado e quem seria ali o futuro noivo, o marido dela, e a pessoa que salvou ela. Então, essa coisa de triângulo amoroso eu odeio em livro, e daí tem a questão também de ela ter que tomar essa decisão, assim, de tipo, que a vida vai te dar uma segunda chance de, sei lá, de viver, de se apaixonar e tudo mais. Daí eu fiquei, gente, é bobinho, então a gente já sabe como é que vai acontecer, a gente já consegue prever como que vai se dar esse livro aqui, e como eu estava errada, porque o livro não é nada do que eu imaginava. É extremamente surpreendente, e assim, ele é surpreendente ao ponto de que, se eu conto pra vocês o que torna ele surpreendente, eu vou dar um spoiler, então não vou dar, só vou falar pra vocês lerem, que se vocês estavam assim com essa ideia igual a mim, de que o livro era, sei lá,
raso e fraco, vocês também vão, sei lá, pagar a língua de vocês. A sétima é um novo autor favorito que lançou seu primeiro livro nesse semestre ou que você conheceu recentemente. E aqui eu escolhi, né, que é uma queridinha do meu coração no momento, depois que eu li o livro, é a Diana Gabaldon, de Outlander. Eu li o livro em um projeto de leitura conjunta com a Ju, do Nuvem Literária. Quem acompanha o canal ficou sabendo desse projeto. Vou deixar aqui nos cards o link pra vocês irem lá ver e conferir as resenhas e tudo mais. E, gente, que livro maravilhoso, amorzinho. E não só, assim... Muita gente gosta muito do livro pelo romance em si, e é um livro de romance histórico, mas é um livro que, como eu falei, é de romance histórico, então ele vai ter como por base ali alguns acontecimentos históricos que tem tudo a ver com a história dos personagens principais aqui. Então, os acontecimentos históricos são meio que um pano de fundo, mas que vai ter relação com o destino de todos os personagens, e é maravilhoso, incrível. Quero muito ler o segundo logo de uma vez, mas eu ainda não tenho e não sei quando eu vou ter. A número 8 é a sua quedinha por personagem fictício mais recente. Eu volto aqui com Outlander para o Jamie, que quem não se apaixona pelo Jamie, diga-me. Número 9 é o seu personagem favorito mais recente. Eu tenho muita dificuldade em escolher coisas favoritas, gente. Olha, eu sou libriana, então vocês perdoem e não desistam de mim, mas... teve uma personagem que me chamou muito a atenção, não por ela ser uma pessoa maravilhosa, mas pelo contrário, por ela ser humana. Ela é uma pessoa, assim, que você provavelmente não vai gostar dela 100%, mas ela é uma personagem completamente verossímil. Eu consigo, lendo esse livro, eu consigo imaginar essa garota na vida real. Ela seria extremamente real, quer dizer, ela é extremamente real no livro, mas ela seria extremamente comum se ela fosse, sei lá, se ela existisse de verdade. Eu tô falando aqui da Lenu, de Amiga Genial, da Eliana Ferrante. Eu li o livro recentemente, então vocês devem ter visto aí eu falando sobre ele. Mas aqui então a gente vai acompanhar a história de duas amigas que se conhecem quando são pequenininhas e que vão crescendo, vivendo, descobrindo a vida, tendo as suas incertezas, as suas dúvidas e tendo também ali aquelas suas questões de sentir inveja em alguns momentos, de sentir que tem alguma coisa a provar, né, que tem que provar o seu valor. E aqui no caso a Lenu é uma personagem que frequentemente se vê tendo que provar que ela é digna de alguma coisa, que ela, enfim, que ela merece atenção tanto quanto a melhor amiga, que é a Lila. E isso pra mim, gente, é uma característica extremamente humana dela, essa questão de ela se sentir tendo que mostrar alguma coisa, que ela é digna de alguma coisa, que ela tem algum valor, porque todo o holofote, assim, era pra amiga dela. A amiga dela era a pessoa que, assim, chamava atenção, era a menina que era espontânea e ao mesmo tempo que espontânea e atentada na escola, ela era muito inteligente, então ela sentia que ela tinha que se destacar em alguma coisa, ter alguma coisa nela que se chamasse atenção, pra que, enfim, ela fosse enxergada e não somente ofuscada pela luz da amiga. E isso é, assim, pra mim, essa pegada do livro foi sensacional, porque é uma personagem que seria passível de existir, seria passível de ser a sua amiga ou de ser a minha amiga e de se sentir dessa forma, mas não externar isso para as pessoas. A número 11 é um livro que te fez chorar nesse primeiro semestre, e daí eu vou voltar então para Uma Curva no Tempo, porque as últimas 20 páginas desse livro aqui é de arrancar o coração fora. É muito triste e muito emocionante, então eu escolho ele. Número 11, um livro que te deixou feliz nesse primeiro semestre, e eu escolhi, gente, um livro que me surpreendeu bastante também, que é O Corte de Espinhos e Rosa, da Sarah J. Maas. Foi o primeiro livro da autora que eu li, eu nunca tinha lido nada dela e eu me apaixonei pela narrativa, pela escrita dela. Vi muita gente falando muito bem desse livro antes de eu finalmente tomar a iniciativa de adquirir e ler, e eu me apaixonei, então, assim, sensacional. O livro aqui, então, é uma fantasia que vai contar a história da Fairy, não sei. É uma menina que vive em um mundo fantástico em que ela divide, né, os humanos dividem a terra com os feéricos, né, as fadas e tal, os seres mágicos, digamos assim. E reza a lenda ali, né, os humanos passam de pai para filho, assim, a história de que os feéricos escravizavam humanos e tudo mais, e eles passam essa ideia dos feéricos que a Fair só vai descobrir muito depois, quando ela acidentalmente mata um feérico que tava ali
pela floresta em que ela caça, e ela mata essa criatura, e por causa, né, por ela ter matado esse férico e ter havido uma espécie de contrato muito antigo de que se um humano matasse um férico ou vice-versa, a pessoa que cometeu o assassinato seria levada prisioneira. Então, a Fer é levada prisioneira pelo Temlin, que é um dos féricos, né? E que inclusive é o dono de um reino lá. Então, ela é levada pra ficar, né? Viver prisioneira dele. E lá que ela vai descobrir que tudo que ela, assim, tinha na cabeça como verdade não passava de mentiras, e ela vai descobrir muito mais, né, além do que ela imaginava. A número 12 é a melhor adaptação cinematográfica de um livro que você assistiu até agora. Eu escolhi aqui A Bela e a Fera, que é uma adaptação cinematográfica de um conto de fadas que eu já li há muito tempo. A número 13 é a sua resenha favorita desse primeiro semestre, escrita ou em vídeo. Eu amei o formato de resenha mais recente que a Melina Souza publicou lá no canal dela. Eu vou deixar o link aqui no box de informações ou nos cards. Eu achei muito fofo e muito diferente, assim, inovador o formato da resenha dela. Então, se você ainda não viu, vai lá ver, porque você vai entender do que eu tô falando. Não é convencional como eu venho aqui fazer com vocês e como a maioria dos booktubers vem fazer também. Foi muito criativo, eu gostei bastante. Número 14, o livro mais bonito que você comprou ou ganhou esse ano. E não tem pra ninguém, gente. O livro, sem dúvida, é o Edgar Allan Poe, publicado pela Dark Side Books, que é uma coletânea, né, dos contos do autor, inclusive um poema. E eu comentei muito melhor sobre o livro no vídeo que eu fiz sobre ele, vou deixar o card aqui em cima. E também folheei ele, porque eu fiz um vídeo de edições mais bonitas em que eu paro e folheio essas edições pra vocês verem elas por dentro. Então eu vou deixar os cards aqui também pra esse vídeo, pra vocês irem lá conferir. E é sensacional esse livro, gente. Olha essa lombada, enfim, eu já falei 1000 vezes e não vou cansar de repetir que esse aqui é um livro lindo e que vale cada centavo. Número 15. Quais livros você precisa ou quer muito ler até o final do ano? E daí eu nem tive muito pra onde correr, já que eu fiz uma meta de 12 livros que eu precisava ler em 2017 e eu só li 2 deles. Então eu tenho 10 livros pra ler até o final do ano e eu vou falar eles pra vocês aqui, então vou ler. O primeiro é O Nome do Vento, o segundo é Laços de Família, o terceiro é Corcunda de Notre Dame, o quarto é Uma Ideia de Diversão, o quinto é Feita de Fumaça e Osso, o sexto é O Inferno de Gabriel, o sétimo é o Eleanor Park, o oitavo é o Calafrio, o nono é o Esposa 22 e o 10º é A Sombra do Vento, e não necessariamente nessa ordem, né, gente, que eu preciso ler. Eu só preciso ler esses livros até o final do ano, porque eles já estão há muito tempo na minha estante. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, essa foi a minha resposta pra tag, a Lili tá aqui querendo subir no meu colo. Essa foi a minha resposta pra 2017.1 desse ano, então eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem aqui nos comentários qualquer comentário que vocês queiram fazer sobre esse vídeo, sobre os livros que eu mencionei, sobre a tag. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu joinha pra ajudar muito na divulgação do canal. E se você é novo por aqui, se inscreve pra ficar por dentro das próximas novidades, que tem sempre vídeo novo saindo por aqui. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Um beijo enorme e até o próximo vídeo. Tchau!